Olá você, tudo bem? Pastor Celso Godoy de volta aqui para mais um debate-papo ABM. E como sempre, um bate-papo de responsa, coisa de Deus, coisa que você vai gostar, que vai edificar a sua vida. E como nos outros programas, não vai deixar de ser especial para você. A nossa oração é que durante esse programa você possa entender algumas questões, aprender algumas coisas, e eu quero garantir para você que hoje nós teremos um programa que vai abordar uma questão que é de seu interesse, aliás, é do interesse de todos nós. Antes de apresentar os meus convidados, eu quero dar uma palavra sobre a temática que nós vamos abordar. Eu vou falar sobre inteligência artificial. É o nosso tema de hoje. Inteligência artificial não é uma possibilidade que está distante da igreja, não. Ela já está dentro da igreja. Pastores, líderes, professores, jovens e membros estão usando a inteligência artificial para estudar Bíblia, para preparar aulas, para produzir imagens, para escrever textos, traduzir conteúdos e também administrar igrejas e até para buscar aconselhamento espiritual. Você já parou para pensar no tempo que nós estamos vivendo? E nessa metamorfose, de repente, que nós estamos passando nessa questão de administração de igrejas, usando a inteligência artificial? Para falar sobre esse assunto hoje, nós temos aqui conosco o pastor Jonas Rezende, que é o presidente da APTF, nosso amigo, nosso querido, e o nosso líder aqui na região, na APTF, que vai compartilhar conosco nesse dia. Bom dia, pastor, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora que o pessoal vai nos ver, Deus abençoe você. Bom dia, pastor Godoy, bom dia aos amigos que estão nos vendo neste momento, e é um prazer compartilhar um assunto tão atual, né, e necessário para os dias que estamos vivendo. Muito bem. E conosco também tem uma pessoa especialíssima, e não está aqui não, está falando de outra parte do Brasil, que é o pastor Rodrigo de Paula, que representa aqui a InChurch, né, a igreja que é informatizada, InChurch. E ele também vai estar conosco nesse bate-papo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para nós aqui é bom dia, mas para quem vai ver, né, pode ser boa tarde ou boa noite. Como vai você, meu pastor querido? Olá, pastores queridos, pastor Celso, pastor Jonas, todo o pessoal da Associação de Pastores aí de Teixeira de Freitas, que alegria imensa estar com vocês aqui, né? Estou aqui falando de São Paulo, de Sorocaba, interior de São Paulo, estamos a alguns quilômetros de distância, mas já entrando no tema tecnologia, essa é uma das facilidades que a tecnologia nos trouxe, né? Que era algo improvável, impossível, estou falando de alguns anos atrás, né? Isso não aconteceria se não fosse a tecnologia nos aproximar e trazer essa possibilidade de estarmos juntos aqui, no mesmo ambiente, na mesma sala, conversando sobre as mesmas coisas. Então, a coisa mais próxima que nós tínhamos disso era um telefone, talvez, um telefone fixo, cada um de um lado, né? Mas até pouco tempo atrás eram cartas que eram trocadas e você tinha que esperar talvez dias para conseguir se comunicar. E hoje nós estamos aqui em tempo real, falando com vocês, falando com a nossa audiência que está aí do outro lado assistindo de qualquer parte do mundo, e isso é tecnologia. É isso aí. E eu vou pedir então, antes de começarmos, para que o pastor Jonas nos conduza numa oração. Você que está nos assistindo aí, de repente você não é nem evangélico, mas nós, os evangélicos, nós prezamos por isso. Nós começamos e gostamos de começar nossas reuniões com uma oração, pedindo que Deus, que já está presente aqui no meio de nós, se manifeste em nossos corações, nos direcionando em todo o nosso bate-papo. E o Jonas vai nos conduzir nessa oração nesse momento. Oramos então. Pai amado, Pai querido, amante da nossa alma, nós, nesta manhã, nos rendemos mais uma vez diante da Tua presença,
apresentamos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Rogamos o Senhor ser conosco neste tempo de reunião, de bate-papo que vamos estar aqui passando juntos. Ó Deus, nos conduza em triunfo, amém. Alarga a nossa visão, o nosso entendimento, para que possamos, ó Deus, cumprir o propósito que o Senhor já estabeleceu para cada um de nós, que é a propagação do Evangelho, fazer com que o Teu nome seja conhecido em todas as nações, ser conosco nesta caminhada e dar-nos bom êxito para que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu queria justificar, nós convidamos a InChurch para falar conosco, porque a InChurch é a maior plataforma de tecnologia, sites e aplicativos nativos para igrejas na América Latina. A organização tem auxiliado e gerado expansão sustentável para mais de 45 mil igrejas em 32 países. E é uma igreja, é uma instituição genuinamente brasileira, né? Criada no Brasil. E o Rodrigo, ele aí é o representante, o autêntico representante da InChurch agora conosco aqui. Ele vai falar um pouquinho sobre a InChurch. Fala para nós sobre a InChurch. O que é a InChurch, como é que ela surgiu, como é que ela conseguiu esse alcance, né? Um tremendo alcance. 32 países, 45 mil igrejas, pelo menos a informação que eu tenho, de repente você já tem até alguma atualização. Fala para nós um pouquinho sobre isso, Rodrigo. Amém, pastor, amém, que bênção. Poder falar da InChurch é um dos meus propósitos de vida e é um dos propósitos de Deus para mim também, para o meu ministério, né? Porque além de trabalhar hoje na InChurch, também sou pastor, né? Não tempo integral, porque hoje atendo, né, milhares de igrejas aí ao redor do mundo, mas também tenho a minha igreja local, tenho o meu ministério atuante, né? Sou um dos pastores de inovação e tecnologia dentro da Igreja Família aqui em Sorocaba. Hoje nós somos uma família com quase 9 mil membros, é uma igreja bastante grande e influente, e eu tenho o prazer de investir parte do meu tempo na InChurch também, servindo como ministério, além de ser o meu trabalho, né, mas também lido como uma missão ministerial de ajudar igrejas e servir igrejas ao redor do mundo. Hoje nós temos 3 pilares principais que nós sempre falamos, que nós ajudamos a igreja a atrair, cuidar e capacitar as pessoas através da tecnologia. Então, o que nós temos ensinado ao longo de quase 8 anos, né, de empresa, parece pouco tempo, mas na área da tecnologia isso representa muito tempo, até porque a tecnologia ela tem avançado de uma forma bem expoente, né? Então, a InChurch hoje tem ajudado, tem auxiliado as igrejas a atrair, a cuidar e capacitar as pessoas para que elas possam fazer com que o reino continue se expandindo sobre a terra. Hoje nós estamos com quase 50 mil igrejas atendidas, as maiores denominações do país. Já atravessamos a fronteira nacional, né? Estamos em quase todos os continentes do mundo. Hoje nós estamos com representação e ali igrejas trabalhando com o nosso sistema, e o que nós fazemos no nosso dia a dia é conseguir trazer para a igreja essa visão de futuro, essa visão para onde nós estamos caminhando, o que nós precisamos fazer, porque por muito tempo a sensação é de que parece que tudo avança e nós demoramos um pouco para entender o movimento do mundo, o movimento da sociedade, e a igreja às vezes tem essa tendência a vir depois, né? E o que nós estamos fazendo é trazendo para a igreja, de fato, o máximo de atualização possível sobre tecnologia, inteligência artificial, e desmistificando muitas coisas, né, que muitas vezes a gente constrói como conceito e que não são verdades. E a gente traz as ameaças e principalmente as oportunidades que a tecnologia pode oferecer para as igrejas continuarem avançando, porque hoje as pessoas não estão mais somente fisicamente vivendo as suas vidas, elas estão também nas praças digitais.
estão consumindo conteúdo, e nós gostamos muito de dados, viu, pastor? Aqui na InChurch, nós gostamos muito de dados. Investimos muito tempo em pesquisas, investimos muito tempo com outros institutos que são parceiros nossos, como o Barna Group e tantos outros institutos que fazem pesquisas sérias, né? E uma das pesquisas mais sérias que a gente tem é que um ser humano hoje, ele passa em média de 9 a 12 horas por dia conectado a uma tela. Seja uma tela de celular, uma tela de computador, de tablet, trabalhando ou no entretenimento, mas ele passa hoje em média de 9 a 12 horas por dia consumindo conteúdo. Então, a importância da igreja estar inserida no meio digital, né, e alcançar essas pessoas que estão ali consumindo conteúdo é fundamental. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouco também aqui hoje, nesse bate-papo nosso. Até porque hoje, e eu queria dizer para você que eu também gosto muito de tecnologia. É claro que eu gosto de brincar e dizer, eu estou no andar de baixo ainda, mas eu gosto muito dessa área, é minha praia também, eu gosto. E a questão hoje, a gente sabe que a questão hoje não é se a igreja deve ou não usar a IA. A questão hoje é como a igreja vai usar a IA sem perder aquilo que nenhuma máquina pode produzir, que é a essência daquilo que somos nós como igreja. Então a IA, ela aumenta a capacidade da igreja, ela muda a preparação pastoral, ela enfrenta no discipulado e no aconselhamento, ela entra, né, no discipulado e no aconselhamento de forma poderosa, e talvez o maior perigo não seja a IA, mas a desumanização. E é disso que a gente tem que tomar cuidado. E a grande oportunidade, como o Rodrigo disse, é usar a IA para potencializar pessoas. Mas não esqueça, nunca substituí-las. Como é que a InChurch lida para poder alcançar alguns dessas questões que eu coloquei agora, né? A InChurch, ela tem alguma estratégia para que essa questão da inserção da IA na igreja seja de fato de excelência? Perfeito, pastor. Muito boa a colocação, né? Antes de nós entrarmos nessa questão mais prática, né, dos objetivos ali da inteligência artificial, é muito importante a gente trazer alguns conceitos que vão aumentar o nosso nível de consciência sobre, principalmente, tecnologia, né? O que é tecnologia? Hoje nós temos uma tendência a olhar para as coisas eletrônicas, né, para tudo que está acontecendo, a inteligência artificial, um computador, um tablet, e usar, né, da expressão, isso é tecnologia. Mas tudo passou por uma evolução de tecnologia, né? O que é tecnologia na prática? Eu vou usar a Bíblia para conseguir expor um pouco sobre a tecnologia nos tempos de Jesus. Quando nós olhamos ali para os evangelhos, nós temos muitas evidências do uso da tecnologia. Quando nós olhamos com essa lente, nós percebemos Jesus utilizando artefatos da sua época para trazer a tecnologia como evidência para que as pessoas fossem alcançadas. Quando nós olhamos, por exemplo, do texto de Lucas 5, Lucas 5 vai nos trazer uma narrativa de Jesus nos seus primeiros passos ministeriais ali no Mar da Galileia, quando ele chega e encontra os seus primeiros discípulos. E ali é uma linda passagem sobre a pesca milagrosa, a primeira pesca maravilhosa que teve ali, quando ele encontra Pedro e pede o barco de Pedro, e depois pede para que ele lance a rede, depois chama para o ministério. Tudo isso ministerialmente é maravilhoso, nós conhecemos essa história, os pastores que estão nos acompanhando aqui, os líderes das igrejas, conhecem essa história. Agora, existe uma lente, quando nós colocamos isso para tecnologia, nós percebemos que Jesus ele estava vivendo ali uma primeira crise no seu ministério e ele resolve com tecnologia. Se você for ler o texto, você vai perceber que antes dele chegar até Pedro, a Bíblia vai dizer que ele estava ensinando e ele estava sendo apertado por uma multidão. Olha só, Jesus tinha um problema ali. Ele estava tentando expressar
o reino de Deus, que é uma das principais funções da comunicação de Jesus, era estabelecer o reino de Deus sobre a terra, mas ele precisava o quê? Alcançar o maior número de pessoas possível em pouco tempo. Nós sabemos disso. Ele teve um pouco mais de 3 anos, talvez 3 anos e meio de ministério, para conseguir alcançar o maior número de pessoas possível através do evangelho e da propagação do reino de Deus. E quando ele está ali na praia, sendo apertado pela multidão, nós vamos entender que Jesus estava com um problema ali. Ele não estava conseguindo comunicar, preste atenção, ele não estava conseguindo comunicar de forma clara a sua missão. E aí o que ele faz? Ele sai daquele ambiente, vai até Pedro, pede o barco de Pedro, pede para que ele se afaste um pouco da margem, amém? Estão comigo? Amém. Quando ele chega ali um pouco afastado da margem, ele começa a ensinar, e ali todos que estavam antes, apertando, tentando chegar mais perto, tentando entender o que ele estava falando, né? E nós sabemos o que é isso. Naquela época não tinha um microfone, não tinha um amplificador ali tecnológico, construído, um alto-falante para que ele pudesse propagar a mensagem, né? E ele estava ali tentando falar com aquela multidão, porque a Bíblia fala que uma multidão o apertava. Mas quando ele vai para longe da margem, ele usa ali tecnologia. Quando ele vai falar e começar a ensinar de novo, hoje a ciência e a física explica como reflexão acústica. A sua voz foi refletida na base da água, e ali então todas as pessoas que estavam na margem do Mar da Galileia puderam ouvir a mensagem de forma clara, porque ele usa um fenômeno chamado de reflexão acústica, que hoje os engenheiros de som, qualquer igreja que vai fazer um projeto de áudio, né, talvez o nosso técnico que está aqui acompanhando de pertinho aqui tudo que a gente está falando, ele pode entender muito bem disso, que é o quê? A reflexão acústica, que hoje nós conhecemos, mas naquela época talvez as pessoas olharam e falaram, meu Deus, como que ele faz isso? E você vai perceber no Sermão do Monte a mesma evidência, né, que ele usa ali o alto da montanha para falar para as pessoas que estavam mais abaixo, usando também a reflexão acústica para que o som se propagasse, né, como arenas e outros ambientes que tinham naquela época para ajudar a propagação do som e da voz para alcançar todas as pessoas. Então, o que é isso? Tecnologia sem usar necessariamente algum elemento eletrônico, alguma coisa assim que nós utilizamos hoje. Então, tecnologia é tudo que nós usamos para inovar e trazer resposta, solução para uma dor que nós estamos vivendo. E hoje, nós encontramos uma igreja, né, e um ambiente ali ministerial que talvez o que nós fazíamos 20 anos atrás, já hoje nós precisamos de coisas a mais, nós precisamos de mais elementos, mais artefatos para conseguir alcançar a todas as pessoas. E o que eu sempre digo, pastor Celso, pastor Jonas, é que a mensagem não pode mudar, é imutável. E eu sempre gosto de usar o exemplo da água, né? Quando nós olhamos para alguns anos atrás, ainda na época dos meus avós, até na época do meu pai ainda, né? Ele vai contar a história que ele saía de casa para ir buscar água, né? Em poços, em rios, para poder fazer aquilo que tinha que fazer em casa. Hoje nós abrimos uma torneira dentro da nossa casa, né? E ali a água já está chegando até nós. Então, uma das melhores analogias que nós podemos fazer. A água não pode mudar. O que muda é o jeito que nós alcançamos essa mensagem. Então a mensagem ela não muda, é imutável, o evangelho é imutável. O que muda é como nós propagamos, como nós alcançamos. Jesus estava sendo apertado por uma multidão. Ele olha para aquela situação e usa a tecnologia para resolver aquela dor, para alcançar mais pessoas e cumprir a sua missão de estabelecer o reino de Deus na terra. Então, isso é tecnologia. Uau! É uma grande abstração. E eu vou plagiar isso aí, viu? Pode ficar à vontade. Porque é muito interessante. Às vezes a gente consegue ver essas abstrações em textos que a gente não percebe. E a analogia também é excelente.
Está de parabéns. E a gente vê a necessidade, né? Hoje a IA, como eu disse, é uma realidade na igreja. Não tem para onde correr. Ou a pessoa assume a sua necessidade, a sua oportunidade de utilizá-la, ou ela vai ficar para trás, né? Claro que ela não vai substituir o ser humano, né? A IA, ela ajuda o pastor, por exemplo, a se preparar para o seu ministério, mas não vai substituí-lo, por exemplo, no pastoreio, né? Ela ajuda um professor a organizar uma aula, mas não substitui o professor que conhece os seus alunos numa aplicação prática daquilo que faz, né? Ela ajuda a igreja a comunicar, mas não substitui a igreja na sua relação com a comunidade, a sua relação de proximidade. Ela até ajuda na evangelização também, mas não substitui o cristão no que diz respeito ao testemunho da sua própria vida, ao seu próprio testemunho de vida. Auxilia na pesquisa, mas não ocupa o lugar das Escrituras. Então, o que é necessário fazer é encarar como é que você vai lidar com a inteligência artificial dentro do contexto igreja, e aqui nós estamos com este foco agora, em todas as áreas da sociedade, ela já está presente, né? Hoje você tem alguns aplicativos que são tremendos. Esses dias, pensando numa reforma para a nossa igreja lá, em menos de 3 minutos, eu consegui mandar aquele modelo que você recebeu, inclusive, uma coisa extremamente bem organizada, através da inteligência artificial, demonstrando, é claro que não de forma técnica, mas de maneira figurativa, mas bem bonita, aquilo que eu queria fazer. Então, nada impede que nós, dentro da igreja, usemos também, né? Então, a questão, e eu quero falar isso de novo, é que a igreja precisa encarar isso como uma realidade dos seus dias, como uma realidade contemporânea, né? Que a gente tem que aplicar. E aí eu pergunto agora para o Rodrigo, se o pastor tiver qualquer pergunta também, fique à vontade, né? E eu pergunto para o Rodrigo aí, como é que a IA tem lidado efetivamente com as igrejas, né? Porque é claro que a gente está falando aqui de conceitos, a gente está falando de analogia, está falando de abstrações, mas também existe a questão prática, né? Você já estabeleceu um pano de fundo aí, um cenário para nós. A minha pergunta agora é, como é que a InChurch trabalha com essas questões? E aí, só para, antes de permitir que ele fale, eu estou fazendo essa pergunta porque a InChurch vai estar conosco aqui, na nossa região, no dia 26 de setembro. A gente vai falar mais sobre isso, mas eu quero que você entenda que nós estamos fazendo esses questionamentos à InChurch para poder provocar você para estar conosco. Então, como é que a InChurch trabalha essas questões, pastor? Com certeza, pastor. Aproveitando aí esse seminário de tecnologia e inteligência artificial como apoio ministerial para igrejas, com foco em pastores e líderes, né? Esse seminário vai ser de forma tremenda. Nós vamos trazer muitos artefatos, muitas coisas importantes. Nós acabamos de retornar com uma equipe lá do Google I.O., que é uma das principais conferências de tecnologia do mundo. Acontece uma vez por ano, e nós acabamos de retornar de lá, né, e temos muitas coisas, muitas novidades sobre o futuro, não só da igreja, né, nós trouxemos isso para a igreja, mas o futuro da sociedade. Muitas coisas serão influenciadas por conta da tecnologia, inteligência artificial, e se você quiser saber sobre isso, né, e como você pode atuar de forma ativa, se antecipando, né, porque como diz o ditado, quem se antecipa governa, né? Então a igreja precisa governar, a igreja precisa estar ciente, precisa estar à frente do seu tempo para conseguir entender os movimentos de todas as coisas. Então eu te convido para esse seminário, nós vamos falar um pouco mais sobre ele daqui a pouco, mas eu te convido porque vai ser espetacular, vai ser fenomenal. E falando um pouco sobre inteligência artificial, a primeira coisa que a gente precisa entender é que inteligência artificial é uma ferramenta e nada mais do que isso.
né? E o que nós temos hoje como desafio, pastores, é a otimização de tempo. Hoje nós sabemos, a própria Bíblia nos escreve isso, né? Que nos últimos dias nós teríamos dias mais acelerados, mais rápidos, e está acontecendo. A gente hoje não sente uma semana, a gente não sente um mês. Para você ver, nós já estamos quase no mês de setembro, faltando poucos meses para acabar o ano, que parece que começou ontem. Esse ano já é um ano novamente eleitoral, né? E voaram aí 4 anos, você fala, meu Deus do céu, parece que foi ontem, né? Que a gente estava ali vivendo esses dias aí de eleições e tudo, e agora passou. E já estamos aqui. Então, o que a inteligência artificial ela traz como fundamento principal? Otimização de tempo. Ela não é uma substituta de pessoas, ela não vem substituir Deus, o Evangelho, o Espírito Santo, muito pelo contrário. Otimiza o poder de alcance, otimiza o ensino, otimiza o tempo de cuidado, otimiza a abrangência de alcance de pessoas. Então, tudo isso pode ser otimizado através da inteligência artificial, trazendo um case real, né, do que nós estamos vivendo aqui, atrelados à InChurch. Como eu disse, né, ao mesmo tempo que eu tenho uma vida ministerial, eu também tenho uma vida profissional com a tecnologia. Nós implementamos há pouquíssimo tempo agora, nós inauguramos um novo auditório aqui para quase 4.000 pessoas, né, e nós precisávamos de uma otimização de recurso para conseguir cuidar e alcançar melhor as pessoas, principalmente os visitantes, né? Um dos fatores que nós temos entendido com os dados aqui, pastor Celso e pastor Jonas, é que uma das maiores dores que as igrejas têm, e já revelaram isso para nós através de pesquisas que nós rodamos com os nossos clientes e com igrejas que nós fazemos parte de redes, que é o quê? A maior dificuldade que as igrejas têm enfrentado hoje é como consolidar de fato aquela pessoa que vem pela primeira vez na igreja ou é um novo convertido e como incluir essas pessoas dentro de uma jornada. E a inteligência artificial já tem a capacidade de nos apoiar e nos ajudar nessa otimização. Então, por exemplo, né, de junho, para vocês verem, de junho para cá, eu recebi ontem o último relatório que nós temos aqui em tempo real, o tempo todo atualizando numa planilha viva, através de inteligência artificial, o número de pessoas novas que chegam aqui na nossa igreja. De 7 de junho até hoje, dia 18 de agosto, nós temos 1.525 novas pessoas que chegaram na igreja. De 7 de junho até agora, 18 de agosto. 1.525 novas pessoas que foram contabilizadas no nosso relatório. Eu te falo, como humanamente seria possível ter esse dado tão preciso, tão rápido, e saber se essa pessoa é uma pessoa batizada, não batizada, se ela pertence a uma igreja ou não pertence a uma igreja, se ela já recebeu a Cristo como Salvador ou não? Como que eu consigo ter esse dado em tempo real, se não fosse uma otimização de tempo, de inteligência artificial, sem depender, né, necessariamente de uma pessoa humana fazendo isso? Agora, onde que entra a humanização? Entra agora. Quando eu tenho ali o telefone dessa pessoa, os dados dessa pessoa, e aí sim, eu consigo, através de uma primeira mensagem de boas-vindas, ainda por inteligência artificial, na resposta, saber qual é a necessidade dessa pessoa. Se ela precisa de um atendimento pastoral, se ela precisa de uma oração, se ela quer se membrar na igreja, ela já é batizada, está numa transferência de cidade, está numa transferência de igreja, se ela não é convertida e quer receber a Cristo, se ela precisa se batizar, né? Para você ter uma ideia, no último sábado nós batizamos 88 pessoas, já dentro desse fluxo das 1.525. Então, isso precisa acontecer de forma autônoma, rápida, né, e trazer solução através da tecnologia. Quando essas pessoas elas chegam ali e entregam os seus dados, rapidamente elas já são inseridas no nosso banco de dados, nós já sabemos quem elas são, nós já interagimos com ela através de mensagens, nós temos uma central de conversas, onde ali nessa central de conversas as pessoas elas são recepcionadas, nós temos ali toda a interação e já incluímos ela através da InChurch em jornada do discípulo, né? Se essa pessoa ela está chegando como novo membro, é a jornada do novo membro, jornada do novo convertido, tudo isso através da tecnologia
identificação com a inteligência artificial e depois inserindo em uma jornada, uma trilha de desenvolvimento e de cuidado. Ok. Por quê? De fato pastor, é que nós nunca estaremos completos. Todos nós na igreja, seja o primeiro passo de um membro que decide se tornar membro dentro da nossa congregação, até os pastores que estão ali cuidando de áreas, líderes de ministério, nós nunca estaremos completos. Sempre teremos coisas para aprender, para evoluir, para crescer, e precisamos ter jornadas para todas as etapas de vida cristã de uma pessoa dentro da igreja, porque Deus não chamou ninguém para ficar estagnado. Nós fomos chamados para crescer, evoluir, né, de glória em glória, sendo aperfeiçoados até a estatura de varão perfeito, que nós sabemos que este dia chegará quando encontrarmos o nosso rei, mas até lá nós estamos aqui, em constante aprendizado. Então, a tecnologia, a inteligência artificial, eu quero deixar isso muito bem claro aqui, ela não é o anticristo, ela não é uma ameaça que vai destruir a igreja, muito pelo contrário. Se você entender, saber utilizar e aplicar de forma correta, adequada, ela é um potencial otimizador do tempo da igreja e do cuidado de pessoas. Muito bem, aí agora a gente, né, eu estava lendo a respeito, a própria Lausanne defende essa perspectiva, né, que a IA ela pode complementar a missão, mas sem substituir a presença humana. E você falou aí de um crescimento aí que é assustador. Aqui na nossa região, a maior igreja tem mais ou menos o número de membros do que vocês alcançaram em um mês, né? E a gente sabe que hoje, no Brasil, a maior parte das igrejas, acho que, eu não sei exatamente percentuais, talvez você saiba, elas têm menos do que 100 membros. E aqui na região não é diferente. E por isso, nós da APTF, aqui representados tanto pelo Jonas como por mim também, que faço parte da diretoria, nós pensamos nessa igreja. E aí eu queria que o Jonas falasse um pouquinho o porquê trazer a InChurch para cá. Porque assim, uma vez por ano, Rodrigo, nós fazemos uma conferência teológica. Então são temas de interesse dos pastores da região. E na nossa reunião para definir as temáticas deste ano, nós entendemos que a inteligência artificial seria um tema relevante e, pesquisando a respeito, descobrimos que a InChurch seria um excelente explanador da questão. E aí eu queria que o Jonas falasse um pouquinho sobre isso. Então, pastor Rodrigo, bom dia, meu irmão, prazer. Amém, pastor Jonas, prazer. É um prazer estar falando contigo e eu vejo a igreja hoje enfrentando um grande desafio, porque tudo que é novo, a gente tem uma tendência a rejeitar, né? Tudo que é novo, a gente tem uma tendência a segurar, a pisar no freio, né? E a igreja brasileira, ela, de tempos em tempos, ela enfrenta isso. Até um tempo atrás, televisão na igreja era pecado, né? Acho que até hoje ainda existem igrejas que não aceitam a televisão, e aí, pelo fato da igreja rejeitar a televisão, quer dizer, as demais pessoas adquiriram a televisão e a gente ficou fora da televisão. Você não vê hoje igrejas com televisão, né, com a emissora de TV, porque passamos muito tempo entregando para o diabo, né? Então, de tempos em tempos, a gente encontra resistência em tudo que é novo. A gente resiste. Até um tempo atrás, quando surgiu o WhatsApp, encontramos pessoas que resistiram, né? E eu me coloco também como um matuto, né? Que ainda que resisto ainda a algumas coisas, mas a gente se encontra hoje diante de um desafio onde a gente precisa avançar, a gente precisa crescer, a gente precisa alcançar, chegar em lugares mais longe, onde não chegamos ainda. E
Como todos os anos aqui em Teixeira a gente realiza um seminário, né, para os pastores da cidade, nós pensamos, esse ano surgiu esse tema e foi assim, entrou no nosso coração, né, porque nossas igrejas são pequenas e nós precisamos avançar, né? E quando você citou o exemplo da água, rapaz, isso entrou no meu coração. E eu estou usando exatamente esse exemplo da água que você citou. Ontem à noite eu tive uma reunião com 120 pastores. E eu citei exatamente para eles esse exemplo da água. Como que a água era difícil chegar à nossa casa e hoje ela chega com a maior facilidade. E a gente até esqueceu do tempo que buscava água na cabeça, né? Então eu pude dizer para eles que o evangelho não muda, o evangelho é o mesmo, o evangelho é poder de Deus, mas esse evangelho pode chegar na vida de mais pessoas, né? Se a gente usar uma ferramenta, uma tecnologia. Então foi pensando nesse avanço do reino, né, que nós pensamos em realizar essa conferência aqui para trazer um entendimento mais claro, trazer um entendimento assim maior para as nossas igrejas, pensando em alcançar, ganhar essa cidade e o nosso estado e o nosso Brasil para Jesus. Então eu quero, eu creio, nós estamos motivados com essa conferência. Nós queremos colocar o maior número possível de pastores, e na reunião que eu tive ontem com alguns pastores, eu falei para eles que eles deveriam levar equipes que trabalham na mídia da igreja, porque às vezes um pastor como eu, por exemplo, um matuto, eu não domino 100%. Então eu preciso levar a minha equipe de mídia, aquela equipe, aqueles jovens que estão mais atualizados, né, com a inteligência artificial, para poder absorver melhor, porque essas pessoas é que vão ajudar o pastor na igreja a colocar em prática essa ferramenta. Então foi pensando nisso que nós estamos realizando essa conferência nessa cidade. Nós estamos com uma expectativa muito boa, né, e eu creio que nós vamos, como igreja, nessa cidade, nós vamos avançar nessa cidade para a glória de Deus. Essa é a demanda, Rodrigo, e agora a pergunta dentro disso que ele falou, você tem uma igreja que cresceu 1.500 pessoas em um mês, uma igreja de 9.000 membros, e aí você citou igrejas como a Igreja da Cidade, do meu amigo Carlito, a Igreja Central de Belo Horizonte e outras tantas. Eu queria saber, para nós que somos igrejas menores aqui, igrejas com 80, com 100, com 150 membros, qual o nível, o grau de importância desse trabalho de vocês para nos abençoar aqui? Porque nós sabemos que a InChurch, nós fizemos uma pesquisa e sabemos dos aplicativos, dos recursos, né, que a InChurch disponibiliza, aplicativo, site, gestão completa, trilhas, jornadas, transmissões, enfim, uma gama de ferramentas, né, dentro da InChurch que vão abençoar. Agora, o nível de bênção para nós, que somos igrejas menores, é mais ou menos proporcional àquilo que acontece em igrejas como a sua? Amém, pastor. Olha, eu poderia ficar aqui 10 horas falando sobre esse assunto, né? Pena que a gente não tem tempo, porque realmente é um assunto que eu amo, domino e tenho estudado há muito tempo. Agora, sobre tecnologia, sobre inteligência artificial. Me dá só licença, só um minutinho. Você poderia ficar 10 horas, não vai ficar, mas vai ficar 6 horas aqui no dia 26 de setembro. É isso não deixe de estar conosco. É isso que eu ia falar. Deixa para a gente
entrar profundamente nesse assunto no seminário, que você não pode perder, mas eu queria ter mais tempo aqui, porque eu tenho tanta coisa para compartilhar, para falar do que a gente tem vivido. Eu sou entusiasta, eu fico assim, extremamente animado, empolgado com esses assuntos, né? E a primeira coisa que eu queria deixar aqui sobre a InChurch é o quê? Às vezes as pessoas olham para a InChurch, né? Quase 50 mil igrejas sendo alcançadas, 32 países, e acho que a gente, né, só tem, e vê as grandes denominações que nós servimos hoje, como essas igrejas citadas, né, Alcance de Curitiba, do pastor Luciano Subirá, Igreja da Cidade, pastor Carlito, tantas outras igrejas que nós atendemos hoje como nossos clientes. Porém, mais de 80% da nossa base está dentro de uma igreja em crescimento. Porque, olha só, você que é pastor de uma igreja menor, não se limite a uma igreja pequena. Não use essa nomenclatura, a gente não gosta de usar isso aqui. Ah, eu sou pastor de uma igreja pequena. Não, você é pastor de uma igreja em crescimento, em nome de Jesus. Né? É o termo que nós sempre utilizamos aqui para igrejas que são menores. São igrejas em crescimento ou em desenvolvimento, porque nenhuma igreja foi chamada para ser pequena. Então, não admita essa realidade sobre o ministério de vocês. Então, mais de 80% da nossa base de clientes aqui hoje são igrejas de 0 a 300 membros. Então, estão dentro dessa realidade que nós estamos tratando aqui, né? E eu sempre falo para pastores, dentro dessa realidade, que é muito mais fácil iniciar um projeto de inovação e tecnologia agora do que para uma igreja de 1.000, 5.000, 10.000 membros. É muito mais difícil para uma igreja maior estabelecer tecnologia e iniciar um movimento cultural de tecnologia, de implementação de tecnologia, do que com uma igreja de 100, 200, 300 membros. Porque quando eu tenho uma frase que eu utilizo em todo seminário que eu entrego, que é o quê? Quem se organiza se prepara para crescer. Quem se organiza se prepara para crescer. Guarde isso no seu coração. Então, todo mundo que se organiza se prepara para o crescimento. Você precisa acreditar nisso. Então, a tecnologia é parte desse processo fundamental para conseguir alcançar esse crescimento exponencial. Por quê? A igreja, queridos pastores, líderes que estão me ouvindo, ela não se trata só de organismo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que a igreja, principalmente quando ela se estabelece como igreja realmente na terra ali, a partir do ministério dos apóstolos, você vê que a igreja ela não é somente uma organização orgânica, mas também ela se organiza como instituição. Então, a igreja, ela é um organismo que precisa ser vivo e saudável, mas também ela é uma organização que precisa ter a sua instituição muito bem organizada. Você percebe que no começo dos tempos ali, a igreja, ela começa precisando se encontrar em alguns aspectos. Você vê que tinha uma crise ali no tratamento com órfãos e viúvas. Prontamente os apóstolos se reúnem e resolvem essa dor, estabelecendo pessoas para cuidar especificamente dessa área da igreja. Então, isso é organização. Então, nós não podemos trabalhar somente em uma perna, né? Porque senão a gente vai ver uma igreja manca. Tem igrejas que se organizam demais e pensam um pouco na parte espiritual, na parte do corpo, e tem igreja que trabalha só como organismo e pouco como organização. Se você trabalhar mais uma coisa e menos outra, você sempre vai ter uma perna manca. Mas se você trabalha organismo e organização no mesmo patamar, dando a devida importância a ambas as áreas, você vai ter uma igreja viva e uma igreja saudável. E isso é muito importante, porque não tem como caminhar bem sem estar organizado, sem estar arrumado. E eu gosto muito de usar a Bíblia em alguns pontos, pastores, e nós vemos isso ali, é tão implícito isso, como eu disse, se você olha para uma lente, você vai entender do que nós estamos falando aqui, né? Lá no Evangelho por Lucas, né, escrito por Lucas, no capítulo 22, versículo 10, a gente vai ver a história de Jesus
falando, dando uma instrução aos discípulos a entrarem em Jerusalém e encontrar um homem que estava levando uma vasilha de água, né? E ali ele vai dizer, sigam-no, e onde ele entrar, diga ao dono desse local, né? Perguntando, onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com os meus discípulos? E nós conhecemos essa história, é quando ele estabelece a ceia. Porém, tem um detalhe que ele vai dizer assim, ó, ele os levará a uma sala grande no andar superior. Preste atenção nisso. Ele os levará a uma sala grande em um andar superior. E olha o detalhe que Jesus ele traz em suas palavras. E já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Olha que interessante. Ele vai dizer, eles foram e encontraram tudo como Jesus havia dito. O que essa passagem está nos revelando? Que quando eles chegam ali, exatamente no lugar onde Jesus antecipa para eles que existiria e que estaria ali, aquele lugar já estaria arrumado. Olha a importância que Jesus dá para algo que se organiza, algo que está arrumado. Muitas vezes nós queremos viver a evidência do crescimento, do evangelho, dos dons, dos milagres, das maravilhas de Deus, mas nós não nos arrumamos para isso. Nós não nos preparamos para isso. Por isso que eu fortaleço, se prepara para crescer. Por quê? Porque Deus, ele é extremamente organizado em tudo que faz. Nós precisamos também estabelecer uma cultura de organização para que o crescimento venha, para que o recurso venha, para que as coisas aconteçam, né? Usando uma frase de uma visita que eu tive a oportunidade de fazer na Casa de Deus, lá na Guatemala, alguns anos atrás, parte desse processo de visitar igrejas, conferências, estar com pastores relevantes, ali eu ouvi uma frase do pastor Cash Luna, que marcou meu coração e eu nunca mais esqueci. Quando ele estava mostrando ali o campus da igreja, 213 mil metros quadrados de construção, de área, e só a igreja central, o templo central, para quase 14 mil pessoas. E ele disse ali para nós, Deus, ele só entrega recursos para quem sabe usar. Isso marcou meu coração. Você vê um homem extremamente bem-sucedido, que tem uma igreja de quase 60 mil membros, falando, Deus só entrega recursos para quem sabe usar, isso é muito forte. E isso faz parte de se organizar, faz parte de arrumar a casa, faz parte de preparar o ambiente para que Jesus venha. Então, se Jesus vier hoje até nós, até a nossa igreja, o nosso ministério, a nossa congregação que estamos ali trabalhando arduamente para estar pronto para que Ele esteja conosco, será que Ele encontra as coisas arrumadas, as coisas organizadas? Então a tecnologia ela tem o potencial de te ajudar, de te apoiar nisso, e a InChurch tem esse papel fundamental de ajudar a organizar a casa, em te entregar métricas, números, né? Porque quem não tem dados não sabe para onde está indo, não sabe o que fazer, não consegue estabelecer senso de futuro, projetar futuro. Nós precisamos ter dados, precisamos ter evidências de como nós estamos hoje no estado atual para conseguir projetar o futuro. E a InChurch tem esse potencial de entregar todos esses artefatos, esses elementos capazes de te dar essa visão de futuro, né? E eu quero deixar aqui para os irmãos uma oportunidade, principalmente aqueles que fazem parte da associação de pastores, né, para entregar algo muito especial para que vocês entendam, uma consultoria pessoal aí, se você tem essa necessidade, se você tem esse interesse, procure pelos pastores, eles têm ali os nossos contatos, como chegar até nós. Eu tenho um prazer de entregar uma consultoria pessoal aí junto com o meu time aqui, para que vocês entendam um pouco mais sobre tecnologia, se essa for esse caminho, né, do que nós já estamos fazendo aqui com dezenas de milhares de denominações. Ok. Infelizmente o tempo é nosso inimigo, mas desculpa.
É porque nós estamos com delay e eu não vi que você ainda falava. Me perdoa, meu irmão. Não, eu já Ok. terminei Então, a minha fala aqui. o tempo é nosso inimigo, mas isso é bom porque aí vai deixar um gostinho de quero mais, né, Jonas? Vai deixar um gostinho de quero mais. E aqui embaixo agora você vai ver o nosso contato. Tem aí o nosso contato que o nosso pessoal aí da técnica vai colocar aqui. E se você quiser um contato direto com a InChurch, você pode fazer. E já quero logo abrir os seus olhos para uma questão que eu acho importantíssima nesse momento, já caminhando para o final. Rodrigo, a InChurch não vem aqui para vender produto, não. Muito embora ela certamente ela vai fazer alguns repasses de material para você. Ela vem aqui para poder trabalhar conceitos que são importantes. Você percebeu no nosso bate-papo de hoje que é uma questão ministerial, é uma questão de ministério, e está de parabéns, meu amigo Rodrigo, pela sua performance, viu? Eu vou mandar uma mensagem para o Pedro para aumentar o seu ganho aí, porque você merece, né? E eu espero recebê-los aqui no dia 26, né? A nossa equipe estará pronta para recebê-lo, e vamos tentar encher ali, vai ser na igreja, na IDERP Central, para você que está olhando para nós aqui agora, que está nos vendo, na IDERP Central. Nesse mesmo número que está aqui embaixo, você pode fazer contato, que nós vamos encaminhar o link de inscrição. O preço é o valor da refeição que você vai comer lá, do coffee break que você vai tomar. Então, você não vai pagar mais do que R$30 para você poder ter acesso a esse conteúdo, ouvir essas mensagens, tomar um café, aliás, dois, né? No decorrer do dia, eu acho que são 2, eu não tenho certeza, e ainda receber uma certificação de participação do evento, né? Eu não sei se a InChurch consegue trazer isso para nós, se não conseguir, a gente vai providenciar uma certificação de participação do evento. Então, meu querido Rodrigo, faça suas considerações finais, e nós já estamos orando, sabendo que vai ser uma bênção e certamente o primeiro de muitos encontros que queremos fazer no mesmo nível. Amém, pastor. Obrigado pela oportunidade, obrigado por esse tempo. Eu queria terminar minha fala aqui em poucos minutos, dizendo que eu tenho uma pesquisa recente do Instituto Barna, que ele vai dizer o seguinte, que 75% dos pastores ativos ministerialmente hoje sentem que a sua igreja estagnou nos últimos 5 anos. Talvez essa seja a sua realidade, você que está nos ouvindo aqui, assistindo esse podcast, esse vídeo. E eu quero terminar com uma fala do pastor Carlito, um dos grandes mestres da nossa nação hoje, que tem apontado destino para muitos pastores ao redor do Brasil e do mundo. Estive com ele agora na África há pouco mais de um mês atrás, e foi assim tremendo o tempo que nós estamos tendo a oportunidade de viver nestes dias. E ele vai dizer o seguinte, que não há nada mais frustrante do que estar em movimento sem sair do lugar. Olha que forte. E ele termina dizendo, crescimento não é agitação, é direção. Então, às vezes a gente está em constante movimento, evento atrás de evento, fazendo tudo que a gente pode para sair do lugar, mas a maior frustração é você, depois de tudo isso, ver que não está saindo do lugar, ver que as coisas não acontecem, a igreja não cresce, porque não é agitação, não é uma questão de movimento por si só, é uma questão de direção. A maioria das igrejas, elas não param de crescer por falta de fé, por falta de pastores sérios, por falta de palavra. Muitas vezes não é isso que está faltando, muitas vezes é a ausência de um plano saudável que faz com que você esteja estagnado e não tenha um desenvolvimento contínuo. Então, esse é um dos temas mais relevantes que nós vamos tratar ali. Por quê? Porque se eu entregar tecnologia pela tecnologia, né, eu posso fazer um seminário prático, trazendo elementos técnicos, e falar de tecnologia o tempo todo, de inteligência artificial, e nós também sabemos fazer isso. Mas nós sabemos que o maior público das pessoas que estarão ali nos ouvindo são pastores e líderes sedentos por conhecimento, principalmente para saber como, na prática, eles podem aplicar a tecnologia como um plano de ação sustentável para que a igreja saia do lugar, para que as coisas aconteçam. E é isso que nós queremos levar nesses dias ali, nesse dia principalmente, no dia 26, no sábado, o dia inteiro que nós estaremos juntos, nós queremos levar um plano de ação prático,
mostrando fundamentos, dados, trazendo consciência, trazendo elementos fundamentais para vocês poderem ter um crescimento saudável, para que o movimento não seja apenas um movimento, mas que te faça expandir, te faça sair do lugar e alcançar coisas maiores. Então, esse é o nosso convite, esse é o nosso apelo, para que você esteja conosco nesse tempo de qualidade, vivendo uma oportunidade de conhecer coisas novas e aplicar isso na prática, no seu ministério, na sua igreja, e ver as coisas acontecendo em nome de Jesus, que essa é a nossa oração todos os dias aqui na InChurch. Nós não estamos aqui para vender nada para ninguém. A venda, o sistema é uma consequência daquilo que as igrejas fazem para se organizar. Mas a nossa principal missão aqui é fazer com que mais e mais pessoas sejam alcançadas através da igreja, através do evangelho, e assim possam transformar as suas vidas, famílias e aqueles que estão ao seu redor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Rodrigo. Pastor Jonas, suas considerações finais e aquele convite especial partindo do presidente. Rodrigo, muito obrigado pela sua disponibilidade em poder nos servir aqui no interior da Bahia, né? O que você comentou aí, não tem nada mais frustrante do que estagnação. Eu ouvi essa semana um colega falando, se expondo isso, dizendo, olha, eu faço hoje o mesmo que eu fazia antigamente, e antigamente a igreja crescia. Hoje eu faço a mesma coisa e parece que não rompe, né? Então, nada pior do que uma frustração da estagnação vivida no ministério. Então, nós queremos agradecer pela sua disponibilidade em estar vindo para a Bahia para nos servir no dia 26 de setembro. E eu quero aproveitar e convidar todos aqueles que estão nos assistindo de Teixeira de Freitas, das cidades vizinhas. Você está tendo uma oportunidade de receber um conteúdo que pode mudar a vida do seu ministério, da sua cidade. Então, entre no link, faça sua inscrição e no dia 26 de setembro você pode participar dessa conferência que vai abençoar a sua vida, o seu ministério, a sua igreja e a sua cidade. Ok. Debate Papo ABM fica por aqui hoje. Convite em aberto. Ó, se você não vier, você vai perder. Eu, se fosse você, não deixaria de vir. Vai ser muito abençoador para a sua vida, para a vida da sua igreja. Vem você e traga a sua equipe de mídia, traga a sua equipe de som, traz a igreja toda logo, lá tem espaço, né? Nós estamos planejando aí receber 1000 pessoas no nosso auditório lá. Talvez seja um número elevado, mas por outro lado pode ser que a gente tenha que ter um outro espaço anexo com telão, e a nossa expectativa é essa. Um beijão para você, Deus te abençoe e te guarde, abençoe a equipe aí da InChurch. Um abraço aí para o Pedro, Rodrigo, para o Sérgio e para toda a turma bacana aí da InChurch. E para você que está conosco, não só aqui da Bahia, atenção, você aí do norte, do Espírito Santo, você aí da nossa divisa de Minas, de outras associações, não somente aqui da nossa região, você é nosso convidado. Um beijo e muita paz no nome de Jesus.